E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês vão assistir essa aula. Hoje vamos dar continuidade, né? Nossa apostila, estamos acabando, estamos chegando perto do Enem, vai dar certo. Vamos para a aula 14 hoje, tá? Que é hipérbole. A próxima é a última, né? Que vai ser de parábola, que é muito importante, né, pra gente, na questão do Enem. E aí, vamos começar aqui, tá? Então, vamos lá, né? Hipérbole. Então, o que é que a gente vai dar hoje na aula, certo? Vamos definir o que é uma hipérbole, os elementos principais. A gente só lembra de uma coisa, essa aula é bem parecida com a aula passada, que era de elipse. Bem parecida mesmo, as fórmulas, a equação reduzida, tudo é bem parecido. Então, se vocês derem uma olhadinha na aula anterior, vai ficar mais fácil essa. A relação notável da hipérbole, que é bem parecida também com a elipse, que é aquele negócio do teorema de Pitágoras, não sei se vocês lembram da aula passada. A equação reduzida, que é praticamente igual, só muda o sinal. E a equação das assíntotas, esse não parece estranho, né? Mas eu vou explicar bem direitinho para vocês o que é uma assíntota. E por último, os exercícios, tá? Então vamos lá, gente, o que é uma hipérbole? Vocês estão vendo essas duas conchazinhas aqui, ó. Parece um espelho que não é plano, né? Tô aqui mexendo o cursor em cima, certo? Essas são as nossas duas hipérboles, certo? Aí, o que é a condição de existência, né, delas? Elas têm o foco, o F1 e o F2 aqui. Tem esse A aqui, que eu chamo de vértice, mas ele dá outro nome, eu acho que é eixo real o nome. Tem o B, que é o eixo imaginário, que é esses dois pontos aqui no eixo Y. E aí, o que é? A distância de F1 até um ponto P, que é um ponto da hipérbole, qualquer ponto na hipérbole, e F2 até o ponto P, a subtração dessa distância, em módulo, claro, tem que ser igual a 2A. 2A, gente, é a distância exatamente entre esses dois pontos aqui, ó, que é exatamente como se fosse o vértice da hipérbole, certo? Entre A1 e A2. Da origem até A2 é Azinho, e da origem até A1 é Azinho, aí fica 2Azinho, certo? Essa distância tem que ser constante e menor que 2C. O que é 2C? É a distância entre os dois focos, certo? F1 e F2. Que são os pontos fixos, né, no eixo X, certo? Aí, gente, os elementos principais, como eu disse para vocês, o F1 e o F2 são os focos, o O é o centro, né, que tá aqui, ó, como se fosse o zero. O A1 e o A2, que é igual a 2A, no sentido da distância, né? A distância entre os dois pontos é igual a 2A, que é o eixo real ou transverso. Tem o eixo imaginário, que é 2B, e tem 2C, que é a distância focal, bem parecido, né, com a elipse. E a excentricidade, que é C sobre A. Aí isso aqui é só para essa questão perguntar qual a distância entre os focos, a gente precisa saber o que é o foco. Qual é o eixo imaginário da hipérbole? A gente precisa saber o que é o eixo imaginário, né? É só uma definição mesmo, tá? Então, vamos lá para a relação notável, aquilo que eu falei para vocês, né? Bem parecido com o teorema... Bem parecido não, é o teorema de Pitágoras. Bem parecido com a nossa elipse. Então, gente, eu vou ter aqui B1 e B2. Aí, ó, B vai ser essa distância. Todas essas letrinhas pequenas, vocês estão vendo que é a distância da origem até o ponto, né? Então, da origem até o B1 é Bzinho. Do Bzinho até o A2 é C, que é aquela mesma distância da origem até o foco, vocês lembram? Ó, tá vendo aqui embaixo? C, é a mesma coisa. E aqui da origem até o ponto A2, que eu chamo de vértice, mas na verdade é o eixo real, o nome, né? Que eles chamam. É como se fosse um vértice. É Azinho. Aí a gente faz teorema de Pitágoras, gente, bem facinho. C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa notação aqui é muito importante, porque geralmente o que é que ele quer nas questões? Ele quer ou o eixo imaginário, que é 2B, né? Ou então metade do eixo imaginário, B. Ou ele quer a distância focal, que é 2C, então eu preciso do C para saber. Ou ele quer a distância pro vértice, entre aspas, né, que é o eixo real. Então ele vai querer alguma dessas letras. E se eu tiver duas delas, eu já jogo na fórmula e encontro a outra, né? Já facilita o meu trabalho, certo? Então essa relação aqui é muito importante e bem facinha. Decorem aí para quando a gente chegar nas questões a gente usar, certo? Aí vamos agora para a equação reduzida da hipérbole, tá? Gente, isso aqui ele faz toda uma demonstração e tal, de onde ele chegou. Coisas que não valem a pena para a gente se estressar com isso, certo?
Então, vamos pelo menos entender. Ele faz toda a demonstração e chega nessa forma aqui. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Vocês lembram da elipse, que era a mesma coisa, só mudava o sinal aqui, que era positivo? Então, essa é a diferença, tá, gente? Da hipérbole para a elipse. Aí, vocês precisam só saber o que é X, o que é Y, precisam entender. Não é só decorar a forma, né? Quando o X é o eixo X, lembrando que a hipérbole tem que estar assim, né? Ela tem que estar aqui com o vértice no eixo X. Se ela tivesse ao contrário, assim, ó, é como a gente vê às vezes no exercício, parecendo uma parábolazinha, certo? Aí o X, ele não vai estar relacionado com o A, né? Ele vai estar relacionado com o B, certo? A mesma coisa da elipse. Vou já mostrar para vocês no próximo slide, que tem bem direitinho dizendo. Então, enfim, essa fórmula aqui é a mais importante. É a equação reduzida de uma hipérbole. Toda vida que eu tiver essa equação aqui, nessa fórmula aqui, quer dizer que a minha coisa, né, a minha coisa analítica, da minha geometria analítica que eu estou estudando, é uma hipérbole. Não é uma reta, não é uma circunferência, não é uma elipse, não é uma parábola. É uma hipérbole, certo? Aqui, ó, eu até salvei para vocês, certo? Essa é a forma que vocês precisam saber para resolver as questões de hoje, tá? E aí, gente, aquele mesmo esquema lá que eu falei para vocês, né, ó. Essa equação foi obtida de modo análogo à equação da elipse, tá vendo? Falei para vocês. E ele diz que, ó, para a hipérbole com eixo real paralelo ao eixo do y, ou seja, o eixo real é o quê? É o A, né, gente? Se ele tiver paralelo ao eixo do y, o que é que significa? Que ele tá na vertical, né? Ele vai ter que mudar, né? Mesma coisa da elipse, gente. O y fica com o A e o x fica com o B. Só isso, certo? Mas é a mesma coisa. Era só se ela tivesse invertida. Vocês lembram que a gente fez umas questões que a elipse estava invertida, né? Só prestar atenção nisso direitinho, tá? Então, vamos lá. Equação das assíntotas. Aí vocês falam assim, Paulo, que é uma assíntota, pelo amor de Deus. Gente, eu fiz engenharia aí, fez uma cadeira de cálculo horrível. A professora falava de assíntota, não sabia nem o que ela tava dizendo. Aí hoje eu entendo o que é uma assíntota, né? Gente, a assíntota são essas duas retas aqui, ó, bem simplesinho. Eu até grifei pra vocês, ó. R1 e R2, estão vendo as retas? E aqui em verde eu fiz a hipérbole, certo? Aí, ó, as retas R1 e R2 da figura a seguir são chamadas assíntotas da hipérbole. É só uma reta que passa ali perto. Ele faz um quadrado aqui, ó, pega esse ponto, faz uma circunferência também ao redor, faz uma ruma de risco para achar essas duas retas. Se em uma questão cai alguma coisa dessa, ele vai dizer que é uma assíntota, e você precisa saber só da fórmula da assíntota. Aí, gente, outra coisa que é importante na assíntota, vocês estão vendo aqui, ó, esse ponto aqui, Bzão, certo? Vamos ver aqui. Quem é o x dele? O x dele é Azinho, certo? E o y é Bzinho. O ponto oposto a ele, que é o Dzinho, ou o Dzão, desculpa, vai ser ao contrário, né, gente? O x vai ser menos A e o y vai ser menos B. Enquanto o Bzão é A e B, o Dzão é menos A e menos B, porque essa é a definição de uma assíntota. Os pontos que estão em polos opostos, eles têm sinais opostos, tem o mesmo valor, só com sinais opostos. É como se esse A, sei lá, vamos botar aqui esse Azinho aqui, ó, que tá no eixo X, vamos dizer que ele vale 5 e o B vale 10. Então, o ponto Bzão é 5 e 10 e o Dzão é menos 5 e menos 10. Ele só vai trocar o sinal. A mesma coisa aqui para a reta R1, tá, gente? Ó, aqui em vermelho. Que tem o Azão e o Czão. Ele vai ser, o A vai ser o quê? O X dele vai ser menos A e o Y vai ser B. Então, o C tem que ser o quê? O contrário. Em vez de ser menos A, vai ser A, o X. E, em vez de ser B, vai ser menos B o Y, certo? Então, essa é a definição de uma assíntota, tá? Aí, o que eu quero que vocês saibam é essa reta. Gente, eu vou chamar R2 de assíntota ascendente. Por quê? Porque vocês estão vendo que o coeficiente dela é positivo. Ela tá com angulação positiva, entendeu? É como se ela fosse uma reta que estivesse ascendendo, que fosse positiva. Então, R2 é o quê? B sobre A vezes X. Essa aqui, B sobre A vezes X, é a fórmula da minha reta. Uma fórmula de uma reta normal, certo? E o R1 é ao contrário. É a mesma coisa, né? Porque tem os mesmos valores, só que ela é uma assíntota descendente, porque ela tem um coeficiente negativo, certo? Então, vai ficar menos B sobre A vezes X. Essas são as duas fórmulas importantes que eu quero que vocês saibam, tá?
Então, vamos lá, próximo passo. Vamos lá para os exercícios, né? Primeira questão aqui. Em 1911, o físico Ernest Rutherford descobriu que quando as partículas alfa são atiradas para o núcleo de um átomo, elas são eventualmente repelidas. Isso aqui é só uma história para boi dormir, né? Não é nem, como sempre, vão logo pro comando. Se precisar ler o texto, vocês leem, tá? E outra, quando vocês leem um texto, aquelas, né, que tá desvinculando da aula, mas enfim, até para as questões de português, né, que é linguagens, às vezes quando você lê o comando, você já lê o texto com aquela coisa na cabeça, né, de caramba, eu tô procurando essa resposta. Então você se poupa de ler 2 vezes os textos, tá? Aí ele diz que a figura 1 ilustra a trajetória de uma partícula que se encaminha para a origem, ao longo da reta, blá blá blá, e chega a 2 unidades do núcleo. Então ele deu aqui todo o desenho para vocês. Vocês estão vendo que ele deu uma assíntota pra gente, né? Que o y é igual a 1/4 de x, e deu aqui a elipse desenhada e me deu o, entre aspas, vértice, que é o eixo real da elipse, que é aquele azão que ele chamou, né? Então, gente, aí é só a gente resolver, usar aquelas duas formas, tanto da assíntota quanto da equação reduzida da elipse, que são as duas principais que a gente vai usar hoje. Na verdade, as duas únicas, né? Fora também tem aquela de Pitágoras. São as 3 equações que eu quero que vocês saibam. E a gente vai resolver a questão que a gente tem, certo? Vamos lá. Eu desenhei aqui para vocês. E eu disse que o A é igual a 2, né, gente? Porque, como eu disse, o Azinho, né, é igual a 2. Esse ponto aqui é o ponto A grande. Então, o Azinho é igual a 2. 2A é que é a diferença para o outro lado, né? Então, o Azinho é igual a 2. E o Y é igual a 1/4 de x, que é a assíntota ascendente que eu falei para vocês. Aí, vamos lá, gente. Qual a fórmula da assíntota ascendente? O sinal é positivo, né? Porque essa reta tem o coeficiente positivo. Então, vai ser B sobre A vezes x. Só que eu tenho o valor de A, não tenho? Eu vou ter o quê? Que é B sobre... Gente, será que eu errei aqui? Por que eu botei 4 no... Ai, porque eu igualei. Foi mal, eu tava achando que eu tinha dito que o A era 4. Desculpa, gente, porque eu igualei aqui, ó. 1/4 de x, certo? Então, B sobre A vezes x é igual a minha assíntota aqui que ele deu na questão. 1/4 de x, certo? Aí eu tenho que 4b, eu corto x com x, eu fico com b sobre a igual a 1/4. Então, eu multiplico em x, eu fico que a é igual a 4b. Se 4b é igual a b é igual a a sobre 2, certo? Só que o a é igual a 2, que ele deu na questão. Então, o b vai ser igual a 1/2, certo? Aí, vamos para a segunda parte. Aqui, gente, é a equação reduzida, né? Eu tenho x ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado, b ao quadrado. Lembrando que o x está com a e o y está com b, porque a minha hipérbole é aquela que a gente aprendeu, né? Normal. Ela tá com o A no eixo X, certo? Tá deitadinha a hipérbole. Aí a gente pega e substitui o A e o B. Aí eu encontro tudo isso, faço a substituição. Aí eu encontro que x ao quadrado sobre 4, que é 2 ao quadrado, né? Sobre, aí aqui, gente, 1/2 ao quadrado é 1/4, né? Aí como é que eu faço? Fração, repete a primeira, que é y ao quadrado, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 1/4? É 4. Então, por isso que fica 4y ao quadrado sobre 1 igual a 1. Aí, gente, o que é que eu fiz aqui? Na questão, nos meus itens, essa aqui já seria a resposta, né? Só que não tá isso nos itens, né? Na questão, ele tá assim, ó. Ele tá sem fração e tal. Aí a gente tem que se transformar nisso, né? Se você achar a resposta e achar estranho, não acha estranho, viu? Vão transformando até chegar. Então, eu peguei e multipliquei por 4 para cortar o denominador, porque nos itens não tem ninguém com denominador. Então, eu tenho que tirar esse denominador, certo? A gente vai pela lógica. Aí, eu fiquei com o quê? Com x ao quadrado menos 4 vezes 4 é 16, 16y ao quadrado, igual a 1 vezes 4, que é 4. Só que também não tá nos itens. Os itens, gente, eu só tenho 20, ou 25, ou 100, então eu tenho que multiplicar por alguma coisa, 80, 100. Aí eu multipliquei por 25, aí eu encontrei que 25x ao quadrado menos 400y ao quadrado igual a 100. Isso aqui ele fez só para dificultar, entendeu? Mas vocês vão testando até chegar. E aí a gente marca o item D, certo? Aí vamos aqui para essa outra. Aí, gente, o Enem, ele quer lascar a gente, né? Ele, muitas vezes, né? Muitas vezes não costuma cobrar essas coisas de muito de geometria analítica, nessas formas mais difíceis, de hipérbole, elipse e tal, mas ele cobra umas coisas que essa questão é a mais difícil que eu achei foi essa, porque ela é muito de você entender o que é realmente uma hipérbole, né? Não é só usar aquelas fórmulas. Então, ele diz que um fisiologista inglês propôs em seus estudos, blá, blá, blá,
pela equação P mais A vezes V mais B igual a K, com A, B e K constantes. Isso é muito importante para a resolução da nossa questão, eles são valores constantes. Então, gente, ele disse que o cara desenhou esse negócio, né, que ele fez, encontrou um gráfico, né, uma curva. Aí ele quer saber qual é o tipo de curva, se é uma semi-reta oblíqua, uma semi-reta horizontal, um ramo de parábola, um arco de circunferência ou um ramo de hipérbole. Pela nossa aula é óbvio que vai ser um ramo de hipérbole, né? Mas vamos entender por quê, certo? Então, ele fez tudo isso utilizando e ele disse que a constante é positiva. Isso aqui é só história, só besteira. Então, o gráfico que ele achou é o quê? Só com essa equação, ele quer saber se essa equação é de uma reta, é de uma circunferência, essa equação é de quê, certo? Aí o que é que a gente vai fazer, gente? Eu vou só trocar o P e o V por X e Y. Por quê? Porque fica mais fácil vocês visualizarem. A gente está acostumado a trabalhar com X e Y. Mas, Paulo, por que não trocou nem o A e nem o B? Porque ele disse no começo da questão que A, B e K são constantes. Então, o meu X e Y são o P e o V, certo? Aí eu coloquei aqui, igual a K. Como A e B são constantes, eu posso considerar que A é igual a B. Oh, gente, faltou aqui um igualzinho aqui na ponta, porque sem querer eu cortei a imagem, mas é para ser igual a zero aqui, certo? Se eu considerar que A é igual a B e é igual a zero, eles não são uma constante, eu posso dizer que são. E ele não falou na questão que eles são diferentes de zero. Então, o que é que eu vou ter? Zero e zero. Ele só diz que o K é positivo, certo? É maior que zero. Então, não podia ser zero, né? Aí, x vezes y, que se eu botar 0 aqui no A e 0 aqui no B, vai ficar x vezes y igual a k. Aí, gente, vocês têm que relembrar daquelas coisas de outras matemáticas que vocês estudam, que y é igual a 1 sobre x vezes k. Essa é a forma de uma hipérbole, de um ramo da hipérbole, né? 1 sobre x vezes uma constante k vai dar esse desenho aqui, independente da constante. A constante só vai deslocar essa curva para cima ou para baixo, mas ela vai ter sempre esse formato, porque é 1 sobre x, entendeu? Então, a gente faz e marca o item E. Tá vendo que essa questão é bem conceitual, você tem que entender bem direitinho, saber o que é uma hipérbole, tá? Vamos para a próxima. Essa aqui é bem matemática pura, né? A representação no sistema cartesiano ortogonal da equação é dado por. Então, ele quer saber se essa equação é de reta, de elipse, de hipérbole, de circunferência ou de parábola. Então, a gente tem que transformar naquela equação reduzida que a gente aprendeu, né? Mais uma vez, é óbvio, vai ser de uma hipérbole, que a nossa aula é de hipérbole. Mas vamos transformar, porque podia ser de uma circunferência, podia ser de uma elipse, porque a gente aprendeu aula passada que o sinal era positivo. Mas vamos ver, né? Vamos ter que transformar naquele mesma coisa. Aí vem aquele negócio que eu ensinei pra vocês, todas as aulas a mesma coisa. Da gente completar os quadrados, né? Pra gente obter a equação reduzida, certo? Aí aqui só uma dica pra vocês que eu dou é, por exemplo, o item A tá dizendo que é uma reta. Gente, não tem como ser uma reta, porque tem x ao quadrado. Tem valor ao quadrado. Como é que vai ser uma reta se é ao quadrado? Não dá. Ao quadrado é uma curva já, entendeu? Então, já tira o item A. Circunferência também não dá para ser, gente, porque não sei se vocês lembram na circunferência, mas o coeficiente do x ao quadrado tem que ser igual ao do y ao quadrado, certo? Então, aí a gente já não pode dizer que é uma circunferência. Aí, só pra gente, né? Tá no Enem, não sabe fazer a questão, falta 5 minutinhos, vamos chutar, mas vamos chutar pelo menos tendo uma noção, né? A gente já tirava 2 itens, já diminuía, né? Antes a nossa chance de acertar era 1/5, agora é 1/3 só, muito melhor. Enfim, cancelei esses 2 itens já, porque eu sei que não é. Mas vamos transformar, né? Será que é uma hipérbole? Vamos conferir, né? Vamos conferir por quê? Porque a aula de hipérbole, vocês estão achando que vai ser uma hipérbole, claro. Então vamos lá. Completando os quadrados, como eu ensinei pra vocês da outra vez, né? Aí ele botou esse 9 só pra lascar com a gente, né, gente? Aí eu botei o 9 em evidência, tá? Por quê? Porque o 36, ó, vocês estão vendo 9x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos 36x, menos 8y mais 11 igual a 0. O 9 e o 36 dá pra botar em evidência, né? Porque o 36 é 9 vezes 4. Então, eu botei o 9 aqui em evidência e fiquei com x ao quadrado menos 4x, certo? E o y deu tudo certo, não precisei colocar ninguém em evidência. Porque o coeficiente do x tem que ser... Não, esse 9 ia me atrapalhar, né? Não ia ter como eu encontrar o que era. Aí, gente, esse x ao quadrado menos 4x, vamos completar os quadrados. Como era? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Para eu conseguir 4x, o meu segundo tem que ser 2, porque é 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo. Para eu conseguir 4x, eu preciso multiplicar por 2. Então, o meu segundo vai ser 2. Aí, eu completei aqui com 2 ao quadrado, né?
Isso aqui tudo é a mesma coisa de x menos 2 ao quadrado. Se você pegar x menos 2 ao quadrado e desenvolver, vai ficar quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é o 2, mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado. Aí aqui é a mesma coisa com o y, gente. Eu vou ter y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem tem que ser o segundo para dar 8? Tem que ser o 4, porque 2 vezes 4 vai dar 8, certo? Então, o meu segundo é 4. Aí, eu botei aqui de azul para destacar que eu somei 4 ao quadrado, certo? Isso aqui é a mesma coisa de primeiro, que é o y, menos o segundo, que é o 4 ao quadrado. Se você desenvolver y menos 4 ao quadrado, vai dar esse negócio aqui de cima. Lembrando que eu adicionei 2 ao quadrado aqui e adicionei 4 ao quadrado aqui, para dar certo, né? Aí, como foi que eu fiquei? Com 9 vezes x menos 2 ao quadrado, menos y menos 4 ao quadrado, que foi esse de azul, mais 11 igual a zero, mas eu não adicionei 2 ao quadrado aqui e 4 ao quadrado aqui, então eu tenho que botar aqui na igualdade, né? Porque senão, como é que eu adiciono só de um lado? Não posso, porque eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Mesma coisa quando eu vou dividir, mesma coisa quando eu vou multiplicar. Quando eu multiplico de um lado, eu multiplico do outro. É uma igualdade, então eu tenho que fazer a mesma coisa nos dois lados, certo? Aí eu vou ter o que aqui? Eu somei o 2 ao quadrado e o 4 ao quadrado. Coloquei até coloridinho aqui para vocês entenderem melhor de onde saiu, certo? Então, gente, feito tudo isso, eu vou passar o 11 para o outro lado, aí vai ficar 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16, o 11 foi para o outro lado com o sinal trocado, menos 11, certo? Aí eu tenho que 9x menos 2 ao quadrado, menos y menos 4 ao quadrado, igual a 16 mais 4 dá 20, menos 11 dá 9. Só que, gente, a igualdade, vocês lembram que ela tem que ser igual a 1, né? Da hipérbole aqui, naquela formulazinha da equação reduzida que eu mostrei pra vocês. Então, eu resolvi dividir por 9. Ainda me ajudou, né? Que esse 9 aqui sumiu. Então, vai sumir esse 9 do x e vai sumir esse 9 aqui, que vai ficar 1. Esse 9 depois da igualdade. Que é exatamente o que eu preciso pra achar, né? Aí eu fiquei com x menos 2 ao quadrado sobre 1, menos y menos 4 ao quadrado sobre 9, igual a 1. E, gente, isso aqui é uma equação de uma hipérbole. Tem o x sobre uma coisa, tem o y sobre outra coisa, o x e o y estão ao quadrado. Lembrando que eles podem estar acompanhados de um número, tá? Não é obrigado ser o x sozinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ele até fez uma consideração. Tá aqui, ó. De modo geral, para a hipérbole centrada no ponto O, com o eixo real paralelo, temos as seguintes equações, ó. Esse aqui é como se fosse a origem, certo? Então, é x menos x0. Então, não tem, esse aqui é uma equação de uma hipérbole do mesmo jeito, tá? Aí, a gente tem que uma equação de uma hipérbole e eu vou ter uma observação só para vocês relembrarem da aula passada, né? Que se fosse uma elipse, o sinal ia ser positivo, certo? A única diferença era essa. Então, é uma hipérbole e a gente marca o item E. Vamos agora para a quarta questão, tá? Da Federal da Paraíba, né? Uma quadra de futsal está representada na figura abaixo pelo retângulo, ABCD, em que A é menos 20 e menos 10 e C é 20 e 10. Olha aí, gente, a nossa cinta tá aparecendo que eu falei para vocês, né? Um lado é com sinal trocado, né? Do outro são as mesmas coordenadas, mas com sinal trocado. Então, já é uma dica de que A até C é uma assíntota, né? Cada uma das áreas dos goleiros, regiões rachuradas, deve ser essa aqui, né? Que é esse montinho aqui, é uma hipérbolezinha, é delimitada por uma das linhas de fundo, AD e BC. Isso aqui é só besteira, né? E ele diz que os ramos da hipérbole, que são esses aqui, tem esses focos, F1 e F2, tá, gente? E ele diz que F1 é 6 raiz de 5 e 0, ou seja, a distância aqui, ó, é 6 raiz de 5, o x, e é 0 y, porque ela está só no eixo x, e o F2 é o contrário, com o sinal trocado. Então, quer dizer que aquele Azinho, né, gente? Azinho não, desculpa, o Czinho, né? O A seria a distância daqui, desse vértice até a origem. Então, a distância da origem até o foco é o Czinho. O Czinho é 6 raiz de 5, eu já sei disso, né? E ele diz que o círculo central e a hipérbole são concêntricos, ou seja, tá aqui o centro, tem o círculo, e esse centro aqui é o mesmo para a hipérbole e é o mesmo para o círculo, certo? E o raio mede 3. Então, daqui para cá é 3, certo? E uma das assíntotas da hipérbole passa pelo ponto AC. Olha aí que eu falei para vocês, a assíntota, né? Com os númerozinhos só com o sinal trocado. Então, a assíntota passa por AC. Então, ele deu a assíntota, deu a distância focal, ele deu os pontos A e C. Então, a gente vai encontrar. Ele quer o comprimento do eixo imaginário. Lembrando, gente, que o eixo imaginário é 2B.
é aquele que fica aqui no y. Então, eu tenho que achar o valor de bzinho. Eu já tenho o czinho, que ele me deu de graça, que foi a distância aqui do foco. Eu preciso achar o bzinho, então eu preciso do azinho, né? Por que eu preciso do azinho? Para fazer aquele Pitágoras lá, né? Que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. O c eu já tenho, o b é o que eu quero, que é o comprimento imaginário da hipérbole, e o a eu vou atrás. Com certeza o a eu vou achar por essa assíntota, que foi a outra coisa que ele deu na questão, né? A outra informação. Então, vamos lá, a gente desenha aqui para vocês, certo? E aí eu tenho que czinho é igual a 6 raios de 5, como eu expliquei. Aí eu tenho um raio, tenho a assíntota e tenho o eixo imaginário, que é o que ele quer, que é igual a 2b. Aí, gente, vamos para a assíntota ascendente. De novo, ó, o coeficiente é positivo, certo? Então, ela é ascendente. Então, eu vou usar B sobre A vezes X. Se ela fosse descendente, ou seja, se ela fosse aqui de Dzão até Bzão, ela seria descendente e seria um sinal negativo, que a única diferença é essa. O coeficiente angular seria negativo, tá? De D para B. A única diferença era essa, mas a fórmula é a mesma. Então, vamos lá. Os pontos A e C, eu tenho 2 pontos e eu tenho essa equação. Mas, gente, os pontos dão a mesma coisa, certo? Porque eles são a mesma coisa. Só muda o sinal. Então, eles vão dar a mesma igualdade. Aí, eu vou ter aqui, peguei o ponto A, certo? Menos 10 igual a B sobre A vezes menos 20. Corta o negativo com o negativo, vai ficar positivo, né? Aí, daqui, gente, eu vou tirar o quê? Que 2B é igual a A. 2B é o eixo imaginário que eu quero. Aí, gente, o que é que eu tenho? Eu tenho o valor de 2B. Agora, eu tenho o quê? Eu não sei o valor de Azinho, mas eu sei que 2B vale Azinho. Então, se eu fizer C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, eu tenho o C, que é 6 raios de 5. Eu tenho que 2B é igual a A. Então, aonde tem B, eu deixo B. E aonde tem A, eu boto 2B. Ou seja, eu só vou ter uma incógnita, que é B, e uma equação. E eu vou encontrar o valor de B e multiplicar por 2 e eu acho o eixo imaginário. Porque senão já matamos aqui, né? Então, vamos lá. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Aí eu botei C ao quadrado, botei o valor de A, que foi o que eu encontrei aqui, que A é igual a 2B. 2B ao quadrado, mais B ao quadrado, que é o B normal da fórmula. Aí vai ficar 6 ao quadrado, 6 vezes 6 é 36, raiz de 5 ao quadrado é 5, né? Igual a 2 vezes 2, 4b ao quadrado, mais b ao quadrado. Então, eu vou ficar com 5b ao quadrado igual a 36 raiz de 5. Aí eu pego e corto 5 com 5, b ao quadrado igual a 36, então b é igual a 6. Só que ele quer o eixo imaginário, que vale 2b, é só multiplicar por 2. Aí eu acho 2 vezes 6 é 12 e marco o item A, certo? Vamos para a nossa última questão agora. A equação de uma das assíntotas da hipérbole é... Ele quer a equação de uma das assíntotas. Ele deu aqui a equação reduzida da nossa hipérbole. Então, gente, para a gente achar a assíntota, o que é que a gente precisa? Eu preciso do B e do A, porque a fórmula é B sobre A vezes X, certo? Só que a gente já me deu na questão de graça, a questão é muito fácil. De graça, ó. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. É a minha equação reduzida da hipérbole. Então, o que é que eu faço? A ao quadrado é igual a 16, então A vai ser igual a 4. E B ao quadrado é igual a 64, B é igual a 8. Por que ele pediu de uma das assíntotas? Porque tem a outra, né? Que é só muda o sinal. Mas é a mesma coisa. Aí, enfim, eu vou ter que o y é igual a b sobre a. Então, eu tenho b, eu tenho a, e eu encontro que y é igual a 2x. É uma das equações da hipérbole. E eu marco o item E. Bem facinho essa última, tá? Então, gente, foi isso. Vocês já sabem que qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Podem falar qualquer dúvida de qualquer matemática, de qualquer coisa. Estudem pro Enem, resolvam exercícios estilo Enem. O Enem está chegando. E aí, vamos ver aqui. Estamos vendo a possibilidade de a gente fazer um aulão bem legal para vocês. Estudem, façam as questões, não cansem de fazer as questões de matemática. Matemática vai aumentar a nota de vocês, eu sempre falo isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam muitos exercícios. E aí a gente se encontra na próxima aula, que vai ser de parábola, que é muito importante para o Enem, né? E a gente também fala sobre o aulão, né? Pra gente fazer uma revisão e vocês arrasarem. Vai dar certo, viu? Um beijo a todos.